que é um treino de hipertrofia bem feito? É uma série menor, focado no músculo? Então, hoje a gente pode atribuir a importância de tanto treinar mais pesado quanto treinar mais leve com descansos pequenos. A gente divide isso em treino tensional, que seria treino pesadão, e treinos metabólicos. Porém, talvez assim seja mais inteligente treinar pela maior parte do ano com cargas um pouco menores, não é carga leve, não é carga de aeróbico que você vai fazer na musculação. Não tem treino mas é leve, cargas né? menores e conduzindo melhor as variáveis. Ou seja, intervalo de descanso pequeno, velocidade de execução, a combinação dos exercícios que você vai fazer, a mentalização da contração. Que tem gente que até hoje pratica musculação há 10 anos, mas não sabe de fato contrair o músculo. O cara faz movimento. Eu digo porque quando entra, às vezes, a aluna até experiente lá conosco no estúdio, a redução das cargas assim é gritante, é metade. Porque o cara não sabia fazer contração. Ele não sabia pensar que o bíceps precisa puxar lá de baixo. Então, assim, é muito erro, né? Muito vício, né? Aprende primeiro e depois vai preocupar com a carga. Depois, então... seria mais ou menos assim. Mas o treino com carga, às vezes ele é importante. Sei lá, 2, 3 vezes no ano isso na minha opinião, né? Porque eu sei que tem, ó, às vezes, alguns atletas que até hoje ainda defendem mais um método tensional. E tem até resultado com isso. Se a gente pegar lá os atletas das antigas, né? Tem uma época que realmente ela foi meio assim, meio heavy Dutch, né? Muito intenso, né? E outra época, a época antes, por exemplo, a do Arnold, que se você for acompanhar, eles eram atletas assim, que treinavam por horas, repetições mais altas, cargas um pouco mais moderadas que esses outros atletas que treinavam intenso. E as duas eras construíram bons atletas. Só que, por outro lado, essa era que treinou muito pesado ficou com os atletas com muitas lesões. Muitas. Cara, eu ia te Vários falar atletas isso. aí lesionados, entendeu? Você vê o Ronnie Coleman hoje, cara, Coleman, que né? foi o ícone, né? Por tempos era ele que dominava o cenário. Você vê o cara hoje todo, né? Teve outros, Dory Yates, de... Nasser, Al-Sobah, tem outros também. Mas eu achava que o Ronnie Coleman era por causa do tamanho dele, porque ele é muito grande. Então, né, no cara? caso do Rony, assim, isso eu tô falando os dois lados, não tô defendendo. Eu tô defendendo mais, tipo, esse princípio, né, de treinar nessa linha mais metabólica, porque, assim, eu comprovei isso com o tempo que eu já tenho de treino e não afastei do esporte até hoje por lesão. 23 Você não anos, teve né? Só lesão até hoje? competindo, né, mano? Não, nunca tive, graças a Deus. Caraca, Assim como as outras convicções que eu tenho de fazer a minha preparação, meu off. Eu fui criticado, foi desde lá do começo, quando eu encontrava, às vezes, com um atleta um pouco mais experiente. Ah, mas você devia conduzir seu off assim, ficar maior. Maior que ele queria dizer é ficar gordo, ficar maior. E as coisas vinham dando certo, e eu não escutava, continuava. Esse é um erro dos atletas hoje iniciantes, né? Informação demais, às vezes o cara tá fazendo coisa certa e escuta do outro. E eu vinha ali levando a minha rotina, com a minha convicção, e tudo ia dando certo. Tudo ia dando certo. Hoje essas mesmas pessoas, tipo assim, chega, pega, né? Pega na Me ensina aí, me ensina esse jeito. Respeita, eu vou te falar, respeita. Você acha que não tem o risco, então, de treinar com essa intensidade que você faz constantemente, de lá no final você tá todo sequelado? Não. Igual aconteceu com outros. Não, é não o tem. tipo de treino é que vai definir esse porque final. assim, eu por ser atleta, tem que ter um certo cuidado, às vezes no planejamento assim, às vezes uma parte do ano você vai treinar um pouco mais regenerativo, porque você tem que ser um pouco sensitivo, né? Sentir um pouco mais como que tá se comportando o seu corpo, né? Diante a preparação ou diante os treinos, né? De repente você começou a ter dor, tendinites, todo mundo vai ter, né? Eu nunca tive foi lesão, mas tendinite acontece. Aí você muda um pouco o propósito. Você estava treinando de um jeito, muda. Tem que começar a ser inteligente, né? Mas respondendo sua pergunta, dificilmente alguém treinando correto vai ter lesão e o cara vai treinar pelo resto da vida. O Arnold treina até hoje, 75 anos. Ele só teve lesão uma vez no ombro.
E eu nem me lembro se isso foi em treino. Eu não lembro dele. Foi num filme do Conan, eu acho que ele tomou uma espadada lá. Então, o que eu ia dizer, pode ter sido até em gravação. E aí ele até desenvolveu um exercício naquela época, que tem o nome dele, que é o desenvolvimento Arnold, para poder preservar um pouco a articulação, Caraca, porque tem um como é que é esse conforto. exercício aí? Ele faz uma rotação, né? Como tem aquele desenvolvimento que você faz nesse plano, né? E o do Arnold ele faz uma rotação frontal. Então, pra proteger o ombro. Pra proteger o ombro. Caraca, muito doido, hein? Fala galera, vocês acabaram de ver um corte do podcast Três Irmãos. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, dá um like aí no vídeo e vai lá no nosso canal principal, podcast Três Irmãos. Lá você vai ver na íntegra todos os nossos episódios. Valeu!